Fala galera, beleza? Hoje tivemos a 12ª etapa do Tour de France 2021 e era uma etapa para os sprinters, só tinha uma montanha categoria 4 e infelizmente nós não conseguimos ver um sprint massivo, ou felizmente, né, porque hoje a fuga ganhou e foi uma etapa bem legal, com muito vento cruzado e vento cruzado ajudando. Olha a média horária que os caras fizeram. 47,3 de média para quase 160 km de prova, ou seja, deu um pouquinho menos, 159,4. E a chegada foi em Nîmes e foi uma fuga muito grande. Então a gente tinha na fuga, nós tínhamos 13 caras, foram os 13 caras que conseguiram chegar, mas a fuga em si, ela se formou já no começo da etapa e muitos caras fazendo muita força. Um dos caras que fez maior força foi o próprio vencedor, o Nils Politt. Também ganhou o prêmio de combatividade porque a gente via ele fazendo força muito lá na frente durante toda a etapa para fazer com que essa fuga vingasse. O interessante é que na fuga a gente tinha uns caras que eram muito fortes roladores, como o caso do Nils Politt, o Emanuel Ervit, que foi o segundo lugar, o Stefan Kung, que é campeão suíço de contrarrelógio, o Stefan Bissegger, também suíço, que é muito bom no contrarrelógio. Uma coisa que eu achei legal foi o Edel Boasson-Hagen voltando a andar bem e saiu na fuga, né? Faltando assim poucos quilômetros para a chegada, essa fuga estava só com os 3 caras que foram os 3 primeiros, que era o Emanuel Ervit, o Harswene, que não era um cara muito forte rolador, e o Nils Politt. O Nils Politt conseguiu largar os outros 2 e chegou a 31 segundos sozinho e ganhou a etapa. A primeira etapa que ele ganha do Tour de France. Eu lembro do Nils Politt quando ele foi meio que surpresa, é um corredor de clássicas, corria para Katusha e foi para Bora no ano passado, e em 2019 ele foi segundo lugar na Paris-Roubaix. Eu estava lá assistindo quando ele foi segundo lugar, o Philippe Gilbert, que foi o vencedor da prova, e mais uma etapa onde a Quick Step ela poderia até tentar segurar essa fuga, mas o problema das condições de vento cruzado, teria que fazer uma força muito grande, então mandou o Julian Alaphilippe na fuga para tentar fazer alguma coisa, mas infelizmente ele não conseguiu. Uma coisa legal é que o pelotão chegou 15 minutos e 53 depois da fuga, e o sprint quem ganhou foi o Mark Cavendish. É claro que não vale como uma vitória, mas ele mantém a sua liderança na camisa verde. Ele está com 221 pontos. E amanhã nós temos mais uma etapa que ele pode tentar igualar o recorde do Ed Merckx. Vamos ver. Na classificação geral nada mudou, da mesma coisa. E a classificação de montanhas também, a gente tem o Nairo Quintana em primeiro, apenas 7 pontos na frente do Wout van Aert. Uma coisa assim meio doida, né? O Wout van Aert, um sprintista que poderia lutar pela camisa verde, está em segundo lugar na classificação de montanhas. Uma nota triste que nós não tivemos hoje de manhã a largada, de manhã para nós, para eles largam um pouco na hora do almoço, tá pessoal? O Peter Sagan nem largou, porque ele teve um problema quando ele caiu com o Caleb Ewan naquela etapa, ele machucou o joelho e infelizmente ele não conseguia mais suportar a dor e teve que abandonar, infelizmente. O Peter Sagan, que tem especulação que ele vai para a equipe Total Energy. Era Total Direct Energy, mas é Total, que é uma grande petrolífera francesa, e vai levar um monte de gente, inclusive as bikes da Specialized. Vamos ver. Outra notícia que também está rondando aí, que foi confirmada, é que o Tadej Pogacar vai correr sim a Vuelta à Espanha. Então vai terminar o Tour de France. A gente não sabe se ele vai ganhar, né? Mas provavelmente ele está com muita vantagem. Mas ele falou que vai correr a Vuelta à Espanha.
Bom, pessoal, e a etapa amanhã ela é um pouco mais longa, quase 220 km, 219,9, se eu não me engano, é a segunda etapa mais longa desse Tour de France, e sai de Nîmes e vai até Carcassonne. Mas é bem plana, não é uma mesa de bilhar, mas ela tem apenas uma montanha de categoria 4, o Côte du Saint-Loup, 5,5 km a 3,7%, e tem no quilômetro 104 tem os pontos de sprint, e a chegada em Carcassonne ela é praticamente descida, não tem nem tem uma subidinha um pouquinho mais complicada, não categorizada, mas nada que os sprinters não consigam passar. O que pode acontecer é que se as equipes dos sprinters marcarem, pode sair uma fuga grande e aí, né, é aquele cabo de guerra. O problema dessas etapas é que elas vão paralelas ao litoral, então muitas das vezes você tem essa característica do vento cruzado. E como vocês podem ver aí que eu estou colocando o mapa, a etapa ela vai passando por um lugar que do lado esquerdo dos atletas é o mar, ou seja, vem vento, e do lado direito é um maciço. Então você vai ter o que? Você vai ter o vento batendo ali, e se o vento estiver ajudando, com certeza vai acontecer o que aconteceu hoje. Então provavelmente a gente vai ter essa questão do vento cruzado e a chegada em Carcassonne, que é uma cidade que o Tour de France já visitou várias vezes, mas mais uma etapa que a gente pode ver que vai ser ou o sprint e a tentativa do Mark Cavendish de igualar o recorde do Ed Merckx, ou mais uma etapa de fuga, e depois a gente vai ter mais etapas de montanha por aí. Beleza, galera? Então isso aí foi mais um vídeo falando do Tour de France 2021. Amanhã tem mais. Abraço, até!